obrigado. Semana nossa casa está perto, né? É uma alegria muito grande receber a todos aqui. Vamos procurar nos 24 mês de maio, a semana da Camões. Então, essa semana inteira, pensando nessa festa, mostrar essa vibração gostosa, essa vibração festiva. Para a presença de todos. Então, antes de começar o nosso trabalho, a gente vai dar 2 recadinhos aqui. Primeiro, sobre o nosso almoço de sábado. Cada está promovendo o almoço, ajudando os jovens. Isso. Nós temos trabalho aí com as gestantes e o grupo faz uns chovarinhos para oferecer as mães. Então, essa renda desse almoço é para esse grupo. Então, todos estão convidados. É sábado, dia 10, no horário de 12h30 às 15h30, lá no Lar Espírita Esperança, na Rua do Clô, Samuel Ramos, número 99, no Sobrado. O ingresso compram na via, à venda, e a gente recebe todos os horários em todos os lugares. E o segundo aviso é que nós estamos também tendo a Feira do Livro, que é lançamento lá dentro da Italia. Tem livros muito bons, estão todos convidados a passar lá e levar um exemplar para casa para poder continuar estudando, né? Já que a nossa proposta é. Então, para a gente começar o trabalho da noite de hoje, vou convidar o André, que presente o nosso palestrante de noite, e assim a gente inicia o trabalho. Boa noite, tudo bem? É uma grande alegria estarmos aqui hoje, reunidos na casa de Célia Xavier. Aliás, todas as noites é uma grande alegria estarmos aqui, mas essa casa nos acolhe sempre com carinho, com amor extraordinário. E aqui nós encontramos a informação, o esclarecimento, nós encontramos o apoio para as nossas dores, para as nossas angústias. Então nós só temos que agradecer a essa casa. Por isso, a nossa alegria hoje é redobrada. A doutrina espírita nos ensina, dentre muitas coisas, o valor da família. Esse núcleo fundamental, onde aprendemos, onde exercitamos os relacionamentos, onde reencontramos amigos, afetos de vidas passadas e talvez, muitas vezes, desafetos. Reencontramos experiências e, então, na família, nós temos a oportunidade de desenvolvermos as nossas virtudes, as nossas aptidões. Cientes da importância da família, é que a Casa de Célia realiza anualmente a Semana da Família. Justamente propondo que durante essa semana, ainda mais acentuadamente do que nos dias normais, nós nos dedicamos a refletir sobre
a importância desses relacionamentos. Então, na noite de hoje, nós temos aqui, para nos ajudar a fazer essas reflexões, o Andrei Moreira. Andrei, companheiro que aceita o nosso convite sempre que possível, é uma alegria muito grande que o recebemos. O Andrei, todos nós sabemos, é médico homeopata na vida profissional, presidente da Associação Médico Espírita de Minas Gerais, escritor, palestrante, etc. Para nós espíritas, além de tudo isso, é um grande amigo da casa, um estudioso e que nos propõe reflexões. Então, Andrei, nós vamos fazer a prece inicial e com muita alegria nós o recebemos na nossa casa. Senhor, nós te agradecemos por mais essa oportunidade de nos dedicarmos durante alguns minutos à reflexão sobre os ensinamentos de Jesus e os ensinamentos da doutrina espírita. Agradecemos aos dirigentes espirituais dessa casa, verdadeiros dirigentes do nosso trabalho, que nos inspiram, nos orientam nessa tarefa de aprendizado contínuo. Agradecemos pela oportunidade que temos de aqui encontrar informação e esclarecimento. E te pedimos, Senhor, que nos ajude, nos encoraje, nos fortaleça, para que saibamos aplicar no nosso dia a dia esses ensinamentos, esse conhecimento, essa compreensão que colhemos com a doutrina espírita e com o ensinamento de Jesus. Como Divaldo Franco nos alerta, o mais importante é buscar vivenciar o que a doutrina nos ensina. Então é com muita alegria que nós damos por aberto o nosso trabalho da noite de hoje, esclarecendo que, concomitantemente às filmagens, há uma transmissão simultânea para a sala ao lado, com cadeiras, porque as pessoas vão chegando, em vez de ficar em pé, pode se dirigir ao sala ao lado, que tem cadeiras com uma transmissão simultânea. E um último aviso do nosso companheiro Marcinho, da área de livraria, que na nossa feira do livro, como na nossa livraria de uma maneira geral, tem também os livros do Andrei. E aproveitando que ele está aqui hoje, quem quiser colher um autógrafo, é uma oportunidade. Andrei, é uma grande alegria que venha nos trazer as suas reflexões. Boa noite a todos. Eu quero dizer que a alegria é toda minha de vir a esta casa, onde, sem sombra de dúvida, como ele bem disse, é uma casa de amizade e um espaço de serviço. E nós temos muita alegria de poder servir aqui também. Bom, nós vamos continuar as discussões dessa semana que nos foram propostas pela diretoria, que é a Semana da Família, discutindo essa instituição tão sagrada, tão importante e que tem sido tão pouco refletida e, sobretudo, sentida nos dias atuais. Porque a família é a base, é a célula da sociedade. É aquilo que estrutura o modo como nós nos sentimos e como nós nos comportamos, tanto na relação conosco mesmo, quanto na relação com o nosso semelhante. É do núcleo familiar que deriva todos os nossos padrões de comportamento e aquilo que dali se estende para a grande comunidade que é a família universal. Então é uma instituição que tem que ser profundamente pensada, porque ela é também fonte de muitos conflitos, assim como de grandes bênçãos. Se nós estudamos a proposta espírita, o entendimento do ser humano dentro da proposta espírita, nós compreendemos que o espírito, o ser humano, é um espírito imortal e, como tal, evolui e progride desde a simplicidade e ignorância até a perfeição. Nós aprendemos também que a reencarnação ela é uma lei biológica, lei esta que governa o princípio da evolução, ou seja, nós espíritos imortais que trazemos em nós o germe da divindade, caminhamos pouco a pouco no desenvolvimento e no despertar destas potencialidades, que são as virtudes divinas, através dos movimentos sucessivos que a reencarnação nos oferece. E a reencarnação, então, enquanto escola, enquanto enfermaria, enquanto núcleo abençoado de progresso e de ensino, ela nos permite diferentes estágios evolutivos, diferentes aprendizagens dentro da área intelectual e da área moral. Isso nós todos sabemos, não estou falando de nenhuma novidade.
O que é interessante refletir é que a reencarnação, enquanto movimento conduzido pelas leis divinas, porque ela em si mesma é uma lei, ela está governada por uma sabedoria. E essa sabedoria nos situa no exato ponto em que nós necessitamos ou que nós fazemos jus para o nosso progresso e para o nosso melhoramento. Então a família, ela não é formada ao acaso, ela é formada pelo grupo que necessita estar em conjunto naquela encarnação. Não são espíritos aleatórios que Deus pega daqui e dali e fala assim, vou juntar esse grupinho para ver se facilita aqui, não é? Para facilitar. Não. A reencarnação ela é formada por aquele grupo que nós chamamos de família espiritual. Essa família espiritual ela é formada por aqueles com os quais nós temos afinidades e simpatias conquistadas, assim como com aqueles com os quais nós temos antipatias, ou espíritos que por vezes também são inseridos ali naquele meio, porque necessitam daquela soma de experiências daquele grupo, que são ainda espíritos com uma certa neutralidade em relação a nós. O fato é que a família é um caldeirão fervente, aonde nós encontramos as simpatias e as antipatias do passado, mais ou menos pronunciadas. Emmanuel fala de uma forma muito bela, no livro Vida e Sexo, que dentro da instituição família, nós reencontramos aqueles com os quais estamos vinculados, muito frequentemente no exato ponto em que nos deixamos do passado. Olha que interessante essa fala de Emmanuel. Aquela felicidade natural, ou aquela antipatia também natural, que por vezes se apresenta desde o pois há crianças que recusam até mesmo o peito da própria mãe, se manifestam como os movimentos naturais da lei. Ou seja, nós percebemos em nós aqueles movimentos anteriormente construídos, aqueles reflexos do passado que agora se manifestam ali. No entanto, se essa instituição família ela é sábia e se ela é programada por inteligência suprema, isso significa que não só os indivíduos não estão ali por acaso, como também os indivíduos não ocupam papéis dentro dessa família ao acaso. Nenhum espírito é pai ou mãe por acaso e outro é filho. O lugar que o espírito ocupa neste núcleo ou neste sistema, ele segue um padrão inteligente, sábio e, sobretudo, ordenador. Porque a lei divina ela é ordenada e ordenadora. Ela conduz e ela promove um movimento inteligente ali dentro. Sendo assim, aqueles que nos recebem como pais, aqueles que nos recebem como filhos, não é? Os nossos pais, eles não estão na condição de pais por acaso. Estão na condição de pais porque são aqueles que têm condições de ali estar e são aqueles que ali estão porque são os pais que nós precisamos e necessitamos. Ninguém reencarna à toa em um núcleo familiar. E eu sei que muita gente não gosta de ouvir isso não. Não gosta de ouvir que aqueles pais são exatamente aqueles que nós precisamos. Mas logo aqueles pais com os quais eu passei tanta dificuldade, é exatamente eles. Aliás, muito frequentemente Deus já sabia da predisposição da dificuldade e já escolheu eles exatamente por essa condição. Ontem mesmo um amigo me dizia assim: eu nasci numa família onde vivi negligência e abandono. No entanto, hoje é muito consciente para mim, depois de passar pelo deserto pessoal do autoconhecimento, que eu necessitava da experiência do abandono. Não fosse por ela, não tinha me tornado aquele que sou hoje. Algo que às vezes demora um certo tempo de maturidade para que a gente possa aprender. Tempo esse que às vezes dura uma encarnação inteira. No entanto, a gente pode aprender isso sem perder o tempo da encarnação. E é nisso que nós vamos focar hoje. O que eu estou falando é só um preâmbulo. É nisso que nós vamos focar hoje. Não é? Na lei que diz: honrai vosso pai e vossa mãe. Lei esta que está anunciada dentro das tábuas das leis. Junto com amarás o Senhor teu Deus com todo o teu entendimento, com todo o teu coração, acima de todas as coisas. Na mesma está dita: honrai o vosso pai e vossa mãe. E esta é uma coisa muito falada e pouco compreendida. Haroldo Dutra, profundo estudioso do Evangelho, ele nos diz que no passado os livros eram escritos em papiros.
E os papiros, nós sabemos, eles eram papéis ou tecidos em que se escrevia e eles eram dobrados, eles eram enrolados. Mas eles não eram enrolados assim de um lado até o final do outro. Eles eram enrolados de um lado e de outro, de tal forma que eles se encontravam no meio e eram então amarrados. E as pessoas levavam os alforjes e assim o conhecimento era transmitido. De tal maneira era este conhecimento que as pessoas sabiam que quando se abria um papiro ou um livro, aquilo que era primeiro visto era o que estava escrito aonde? No meio daquele papiro. Não era o que estava nem no começo, nem o que estava no final. Assim, ele nos ensina que aquilo que era mais importante a ser transmitido era colocado bem no centro do papiro. E aí ele, numa palestra que eu assisti dele recentemente, ele dizia assim: e aí eu me pus a perguntar o que é que está no centro das obras de Kardec. E ele pegou a obra O Evangelho segundo o Espiritismo para ver quais capítulos eram os capítulos centrais, em uma analogia de qual capítulo é o mais importante. E qual é o capítulo que está lá no centro de O Evangelho segundo o Espiritismo? É aquele que diz: fora da caridade não há salvação, que é o pilar central do Espiritismo. Quando Kardec, dentro de um golpe de mestre, no entendimento das leis naturais, ele retirou o enunciado que dizia fora da igreja não há salvação, ou fora da verdade não há salvação, e substituiu para fora da caridade não há salvação. Por quê? A igreja é uma ideologia. A verdade, todos podem dizer que a tem, pelo ângulo em que enxergam e que analisam as circunstâncias. Ora, tanto dizendo que nós pertencemos a uma ideologia, ou que nós somos aqueles que detêm a verdade, nós estamos sendo partidaristas, nós estamos sendo excludentes. A vida não é excludente em nada, a vida é conciliadora. Então, quando Kardec diz fora da caridade não há salvação, ele está enunciando uma lei divina, que é a caridade, que não é patrimônio nem de ideologia e nem de nenhuma interpretação pessoal. Ela é algo abrangente. E a caridade, vai dizer o Livro dos Espíritos, significa benevolência para com todos, indulgência para com as imperfeições alheias e perdão das ofensas. É o famoso bip, o bip que toca, né? Chamando a nossa atenção a todo momento. Benevolência, indulgência e perdão. Então, fora da caridade da salvação é o livro central. E quais são os livros que estão do lado? Quais são os capítulos que estão ao lado de fora da caridade da salvação? Aquele que é anterior e aquele que está depois. Nós temos exatamente: honrai vosso pai e vossa mãe, e nós temos: sede perfeitos. É muito interessante essa observação, mostrando-nos que essa tríade que está ali bem ao centro traz em si um enunciado muito importante para o ser humano: a caridade, a honra, a sua família, aquilo a qual você pertence momentaneamente, e a perfeição, que se inspira na perfeição de quem? Do vosso Pai, porque o enunciado é: sede perfeitos como perfeito é o vosso Pai celestial. É interessante porque Jesus, em alguns momentos, usa meu Pai, em outros vosso Pai e em outros nosso Pai. E essa fala de Jesus, ela não é um acaso. Uma hora ele dá ênfase naquilo que é coletivo e a hora naquilo que é pessoal. Quando ele diz: sede perfeitos como perfeito é o vosso Pai, ele está colocando a referência no nosso Deus interno, na nossa consciência de Deus. Do modo como você contempla Deus, sede perfeitos nesse nível, nessa proposta, não é? Mas enfim. Então ali está colocado: honrai vosso pai e vossa mãe. E então nós paramos para refletir. Qual é a única postura que ajuda o filho a seguir adiante na vida, dentro de uma vida livre, considerando que ele está reencarnado no lugar certo, com as pessoas certas, com os espíritos necessários, que aqueles espíritos são suficientes e adequados, e esta é uma premissa, porque Deus não situaria o indivíduo na reencarnação à toa, ao acaso, mesmo quando aqueles pais são apenas instrumentos para um filho que vai para a adoção, eles também são suficientes. Suficientes na sua herança genética, suficientes na sua herança que transmitem e seguem com o filho, porque o filho vai estar conectado aos pais biológicos, independente de estar com eles ou não, e de conhecê-los ou não. Então, tendo isso como premissa, qual é a única postura que ajuda o filho a seguir? Qual é
aquele sentimento que nós devemos desenvolver em relação aos nossos pais, que nos ajuda a sermos verdadeiramente livres e bem-sucedidos na vida. Como é que chama esse sentimento? Como? Exatamente. Gratidão. A gratidão é a única postura que nos ajuda a ser livres. A gratidão é algo muito profundo. E gratidão não é dizer obrigado, não, gente. Dizer obrigado é parte da gratidão. É quando a gente reconhece e diz para aquilo a que nós somos gratos da nossa gratidão. Gratidão é quando nós sentimos o valor intrínseco de uma coisa e deixamos que aquilo nos toque e nos mova para algo maior. Quando existe uma lei da vida que diz: aquele que veio antes é grande, aquele que vem depois é pequeno. Aquele que veio antes dá, aquele que vem depois recebe. Essa é uma lei natural na vida. O filho vem naturalmente depois dos pais. Então a única postura que ajuda o filho a seguir livre para a vida é a postura da gratidão. Quando nós nos colocamos na gratidão, nós nos colocamos abaixo, porque a gratidão é sempre reverente. A gratidão reconhece o valor intrínseco daquilo pelo qual é grato. Então, na gratidão, nós ficamos aqui, abaixo dos nossos pais. E, naturalmente, tudo aquilo que vem dos nossos pais pode ser transmitido para nós. Não só a herança genética, mas toda aquela força deles e de todos que vieram antes deles, da nossa ancestralidade. Pois nós também não fazemos parte de uma ancestralidade à toa, ao acaso. Tem todo um sentido útil aquele movimento ali. Assim, imaginemos um rio. O rio, ele corre e ele tem um movimento, por quê? Porque há sempre um desnível. E aquilo que é a nascente está sempre acima daquilo que é a foz. E, portanto, existe um movimento natural que ajuda o indivíduo a seguir. Se, porventura, o rio resolver subir de desnível, ou seja, imagina que o rio resolve subir a montanha. O que acontece? As águas vão, dão um impulso e fazem o que depois? Voltam. Voltam para onde? Voltam para a nascente. A nascente continua nascente, mas o rio deixa de ser rio. Quando nós substituímos a gratidão por qualquer outra coisa, nós saímos deste lugar aqui e viemos para cá. E frequentemente o que nos leva para cá chama-se crítica e exigência. Quando nós substituímos o espaço da gratidão pelo espaço de crítica, nós saímos do espaço de reverência e entramos aqui, neste espaço que é acima. Porque aquele que critica, ele está dizendo assim: eu sou mais, eu posso mais, eu tenho mais direitos, eu sou maior. Inconscientemente, quem critica está dizendo isso. Inclusive, a base da maledicência é um sentimento ou um desejo de superioridade. Quando nós diminuímos algo ou alguém, na verdade, mais do que diminuir o outro, nós queremos o quê? Elevar a nós mesmos. É o sentimento e o desejo de superioridade que nos guia quando a gente está a rebaixar alguém, né? É o ego que está guiando ali aquele propósito. Quando nós saímos da gratidão e viemos para a crítica, então nós temos um grande problema, porque a gente coloca um obstáculo ali naquela nossa conexão com os nossos pais. Quando os nossos pais se uniram em um ato de amor, ou não, para nos permitir que aqui nós estivéssemos, eles nos deram algo tão grande, mas tão grande, mas tão grande, mas tão grande, que se chama vida, que isso os coloca num lugar de honra e de grandeza que eles jamais perdem, independentemente do que façam depois disso. E depois de nos dar a vida, eles podem fazer muita bobagem. Porque, como todo ser humano, eles são humanos. Então, eles podem dar ou podem não dar, podem ofertar demais, podem falhar e ofertar de menos, podem sufocar, podem fazer crescer, fazem muita coisa. E isso é natural. No entanto, se eles não retiram a vida, que é a única coisa que se equipararia ali ao dar a vida, então nós permanecemos vivos. Se nós permanecemos vivos, nós permanecemos numa grande coisa, que é algo que nos permite todas as experiências da existência. Então a vida ela é tão grandiosa, mas ela é tão grandiosa que quando a gente olha verdadeiramente para o valor dela, nós nos curvamos diante da fonte. Se nós não nos curvamos diante da fonte, nós ainda não olhamos com respeito para a vida que nós temos.
Porque a gente faz uma lista grande, enorme, daquilo que falhou, daquilo que faltou, daquela palavra que não devia ter sido dita, para aquela postura que foi autoritária, daquele carinho que foi de mais ou que foi de menos, daquilo que a gente queria ter tido, daquilo que o vizinho teve, que a gente comparou e queria ter igual. A gente faz uma lista grande de exigências, de queixas e de queixumes. E esquece de fazer a lista grande da gratidão. Ora, aqui, em cada célula, existe uma presença eterna e perfeita de pai e mãe. Cada célula é 50% do papai, 50% da mamãe. E aqui vibra uma presença perfeita de cada um deles. Aqui eles não brigam, aqui eles não separam, aqui eles não se ofendem, aqui eles não nos abandonam, aqui eles não dão de mais nem dão de menos. Aqui, em cada célula, eles são absolutamente perfeitos. Então, em cada dia, em cada célula nossa, nós temos milhares de vezes ao dia o amor de pai e mãe nos sustentando a vida, gravado em nós, de tal maneira que a gente só existe, só se sustenta devido a este amor. Se a gente faz uma lista de queixumes sem olhar para isso, significa que nós estamos olhando para o vazio sem olhar para o cheio. É como um copo que estivesse quase cheio e a gente ficasse olhando para aquela portinha que não se completa, a dizer, olha aqui o tanto que falta. Mas não enche, esse copo não enche, olha aqui. Está faltando isso, não é possível, 10% aqui não foi dado. Eu costumo dizer o seguinte, quando a gente fica fazendo uma lista daquilo que faltou, sem olhar para aquilo que é o motivo para sermos gratos, assemelha-se àquele que quando recebeu a vida ganhou 1 bilhão e depois fica reclamando pelos 10 reais que não teve. Os 10 reais podem verdadeiramente ter faltado, mas significa que aquele bilhão que nós temos não está sendo devidamente valorizado. Porque talvez a gente não tenha ainda desenvolvido valor, amor pela vida de uma forma plena, para olhar com gratidão para aquela vida. A vida, ela é sempre grandiosa. E quando os nossos pais nos ofertam a vida, eles nos ofertam algo muito infinito, muito gigante, que nos permite tudo. É interessante observar, eu vejo muitas pessoas se alegrando profundamente com os filhos e com os netos, cheios de crítica aos pais, desconectados dos pais, e portanto perturbados. Porque a gente, quando desconecta dos nossos pais, a gente entra numa grande perturbação. E então, as pessoas olham para os filhos sem se dar conta de que a alegria de ter os filhos ou de ter os netos só é possível porque aquela vida que os nossos pais nos deram nos permitiu dar vida que gerasse outras vidas. A alegria dos filhos e dos netos ela só é possível porque aquela vida primária nos foi ofertada. Então nós só temos alegria com aquilo que vem depois porque antes nós recebemos. Ora, faz sentido nós nos alegrarmos com aquilo que veio antes sem agradecer aquilo que foi possível? Sem agradecer aquilo que nos fez estar ali? Então, a grandeza vida, ela é algo infinita. Quando nós não olhamos para os nossos pais, para receber deles o amor do jeito que tem para dar, nós entramos numa grande perturbação e nós vamos buscar fora aquilo que fora não é possível que nos seja dado. Por exemplo, amor incondicional. Qual é a única relação que nós temos amor incondicional? É na relação com a esposa e com a esposa? Não. Esse amor é absolutamente condicionado, não é? Para de dar o que o outro quer para você ver. Para de receber aquilo que você quer para ver se esse amor não esfria, se essa fogueira não apaga. Não é? É um amor condicionado às necessidades e a um equilíbrio. Na relação de casal tem que ter equilíbrio entre dar e receber, que é o que mantém a fogueira acesa. Portanto, qual é a relação que nós temos amor incondicional? A relação com os nossos pais. São os únicos que nos amam incondicionalmente. Estão ali para nós de qualquer maneira. E mesmo que não estejam, um dia estiveram. Que nos permitiram estar aqui. Não é? É a única relação. Confiança. Qual é a relação que nós temos confiança plena? Na relação de marido e mulher? Nós podemos confiar plenamente nos nossos passeios? Sim ou não? Tem um monte de gente que adoraria dizer que sim. Aliás, tem gente que vive para acreditar que sim. Mas
relação de casal é o seguinte, gente: um olho no peixe, outro no gato, o tempo todo. Porque a gente sempre tem uma porcentagemzinha da gente mesmo que a gente não conhece, e do outro que a gente também desconhece. Ou vocês acham que numa relação de casal todo mundo mostra 100% pro outro o tempo todo? Não mostra mesmo, essa é a nossa ilusão. É aquilo que a gente gostaria, é aquilo que a gente quer ver. Mas Freud dizia bem: mesmo na relação plena de casal, existirá sempre um espaço de vazio interior. Existirá sempre um espaço de falta, porque é a natureza do ser humano é a natureza do desejo, é a natureza da falta. E essa falta, explica o Espiritismo, não é a falta de algo material que pode ser preenchido, é a falta da relação criatura-criador. Só pode ser planificada na relação com o Pai. Acontece que quem representa o Pai na nossa existência é quem? Quem representa Deus para nós? O nosso Pai e a nossa Mãe. São os instrumentos da vida, que é a maior grandeza de Deus na nossa existência. São eles que refletem Deus para nós. Então nós vemos Deus através dos olhos dos nossos pais e através da presença deles na nossa vida. Quando nós não aceitamos receber o amor incondicional dos pais, tal como ele é, quando nós não aceitamos receber a confiança dos nossos pais, tal qual ela é, e quando nós passamos a exigir a maneira como nós queremos receber o amor, ou a maneira com a qual nós queremos ver a confiança, então nós nos perturbamos e passamos a projetar essa necessidade nas outras relações, que nunca vão ter para dar aquilo que só mesmo nós podemos obter na relação com os nossos pais, e que também não depende dos nossos pais quererem ou terem para dar. Depende apenas do olhar nosso para eles, da forma como nós nos colocamos diante deles. Assim, na relação com os nossos pais, não cabe nem perdão, nem entendimento. Não cabe perdão, porque aquilo que nós recebemos dos nossos pais é tão grande, mas é tão grande, mas é tão grande, que quando nós olhamos para o essencial, nós percebemos que o filho nunca se torna credor, é sempre devedor. Não há circunstância que o coloque na condição de exigir mais. E essa condição de devedor coloca o filho sempre de cabeça baixa diante dos pais. Isto, gente, se nós estivermos conectados ao essencial, amando essa vida que está aqui. Porque quando a gente ainda não ama essa vida, e quando a gente ainda está sob os efeitos daquelas dores que foram vivenciadas desde o berço até aqui, então nós podemos ficar plenamente na mágoa. Só que precisamos ter a consciência que enquanto estamos assim, estamos ainda na superfície. Porque estamos olhando aquilo que está vazio sem olhar aquilo que está cheio. Não é? E por vezes nós precisamos passar um tempo nisso mesmo, até que a gente consiga limpar o terreno para chegar na gratidão. Falar disso depois. Então não cabe perdão, porque quando nós dizemos que os nossos pais precisam ser perdoados, é muita arrogância, é muita prepotência. Significa que nós estamos querendo cobrar de quem nos deu tudo. Ora, nós temos direito de cobrar algo mais de quem nos deu tudo? Quando nós olhamos para este tudo, nós vemos que nós já estamos cheios. Bastando apenas que a gente utilize aquele mundo de potencialidades que está ali ao nosso dispor. Mas também não cabe entendimento. Nós somos capazes de explicar a nossa relação com os nossos pais? Nós somos capazes de dizer por que os nossos pais adotam a postura X ou Y, esta ou aquela decisão no dia a dia? Somos? Alguém aqui sabe explicar plenamente? Não, eu sei dizer o que meu pai me contou, o que minha mãe me contou, mas eles contam pelas metades, não é? E a gente sabe uma coisa ou outra. Então eles sabem pelas metades também, porque eles também não podem não saber o que os move, as forças que atuam sobre eles. Então, na relação com os pais, não cabe entendimento pleno, cabe um entendimento apenas parcial. Há uma tirinha da Mafalda, aquela personagem do cartunista argentino Quino, que demonstra isso com muita beleza. Lá está dito assim: a amiguinha chega para a Mafalda e diz: Mafalda, os adultos são muito difíceis de compreender. Então a Mafalda lhe diz: mas você, quando chega no cinema, no meio do filme, você entende o filme? E a amiguinha diz: não, porque o filme já tinha começado. E a Mafalda então conclui: pois é, quando nós chegamos, os adultos já tinham começado. Nós pegamos o filme pela metade. Ora, aquele que pega o filme pela metade pode julgar o personagem? Quando nós entramos na crítica e no julgamento dos nossos pais, pelas posturas que tiveram, pelas escolhas que fizeram, pelas ações que tiveram, então nós falamos de quê?
Nós falamos daquilo que os personagens viveram enquanto o filme estava sendo rodado. É muito simples de compreender, gente. Imagina que nós tenhamos um filho hoje. Daqui a 15 ou 20 anos, esse sujeito vai poder virar e falar para nós o que em 2013, 2012, 2011, 2010 nós devíamos ter feito, nós devíamos ter pensado, nós devíamos ter agido, nós devíamos ter... Parece lógico para vocês que possa ser feito isso? Sim ou não? Não. O que você fala para um sujeito desse que vira para você daqui a 15 anos e fala o que você devia ter feito hoje? Vocês que são mais evoluídos, não sei. Eu vou com o peteleco na cabeça e falo. Né? Toma jeito, sujeito. Você não tem a mínima ideia do que eu estava vivendo em 2013, 2012, 2011, não é? Quais as facilidades ou dificuldades para viver e para estar aqui neste momento? Ora, os nossos pais são as mesmas coisas. Nós não sabemos o que estava lá. Quando eles nos tiveram, quando eles nos criaram, quando eles nos conduziram até que nós chegássemos aqui. Que forças atuavam sobre eles, que facilidades ou dificuldades eles tinham. Então não cabe nem entendimento pleno, nem perdão, quando nós olhamos para o essencial. Então o que cabe? Cabe a gratidão, claro. Mas qual é o ingrediente básico da gratidão? Quem sabe? Como é que chama o ingrediente básico? Aquele que nos leva para a gratidão. Hã? Compreensão não. Compreensão é entendimento. Entendimento a gente não consegue ter. Só parcial. Amor também não. Amor está sempre presente. Na relação pais e filhos não tem opção que não tenha amor. Porque lá na nossa essência nós vamos ser sempre gratos àqueles que nos deram a vida nessa encarnação. Isso é lei divina. Lá naquela parte mais profunda nós vamos ter sempre. Então quando nós não reconhecemos o amor na forma da gratidão, o amor também se expressa por outros caminhos diferentes. E eu explico isso daqui a pouco. Então não é o amor. O amor está sempre presente. Como é que chama então? Hã? Humildade é um elemento, é uma postura essencial. Aceitação. O ingrediente da gratidão chama-se aceitação. A aceitação, gente, é quando eu concordo com a realidade. É quando eu olho para a realidade e digo assim, estou de acordo. Eu não preciso mudar nada naquela realidade. Senão a mim mesmo dentro daquela realidade. Quando nós verdadeiramente aceitamos os nossos pais, nós não queremos transformá-los. Nós não queremos modificá-los. Nós não exigimos que eles sejam isto ou aquilo. Nós simplesmente nos curvamos reverentes e silenciosos diante deles. André, mas a minha mãe falou mais, você pode saber. Está cheio de crítica. A aceitação não comporta mais. A aceitação só olha para a realidade e a reverencia. Então a aceitação plena diante dos pais, e aquela verdadeiramente profunda que nos leva à saúde, é aquela que nós olhamos para os pais e dizemos assim: querido papai, querida mamãe, eu aceito a vida que você me deu. Eu recebo a vida que você me deu, ao preço que ela te custou. Só você sabe o quanto pagou para que eu estivesse aqui, tendo hoje tudo aquilo que eu tenho. De minha parte, não há nenhuma exigência, nada mais a requisitar, porque de ti eu recebi tudo, do exato jeitinho que você é, com toda a sua beleza e com toda a sua feiura, com toda a sua grandeza e com toda a sua dificuldade, com todas as suas qualidades e com todos os seus defeitos. Quando a gente está na aceitação plena, quando a gente olha para os nossos pais, eles não nos irritam. Eles não nos provocam, porque até aquela feiura deles é bela. Até aquilo vira uma graça para nós. Mas quando nós temos a exigência, então nós queremos transformar os nossos pais a todo custo. Olha aí, cheio de defeito. Olha lá, aquela característica. Aí a gente fala assim, quer ver uma forma como a crítica velada está em nós que a gente não percebe? É quando a gente olha para os nossos pais, não fala nada com eles, mas dentro da gente a gente fala assim, desse jeito eu não gostei não. Aí a gente olha para os nossos filhos e fala assim, pode deixar, eu vou fazer para você tudo que papai não fez para mim, tudo que mamãe não fez para mim.
O que nós estamos dizendo com isso? Nós estamos dizendo que nós vamos ser melhores que eles. Tem jeito do filho ser melhor que os pais? Adoro essas respostas. Porque ela reflete o que a gente pensa. Tem, mas a fala dos pais vai ser sempre essa. Porque os pais olham para os filhos como a sua continuidade. Confiança, exatamente. Então os pais sabem que os filhos herdarão tudo que é deles e farão algo mais. Só que isso não é ser melhor. Esta é a grande confusão. Quando a gente faz mais que os nossos pais, nós não estamos sendo melhores que eles. O fruto de uma árvore, qual é o destino do fruto de uma árvore, gente? Hein? Ele traz em si a semente, não é? Então ele está destinado a quê? A ser outra árvore. Aquela árvore, quando cai no chão, ela fica pensando, e germina, ela fica pensando, vou ser uma árvore que frutifica mais do que papai e mamãe? Não. Ela simplesmente pensa assim, eu quero ter o mesmo sucesso e frutificar também. Quando nós damos certo na vida, nós não somos melhores que os nossos pais. Nós somos quase tão bons quanto eles. Porque tendo recebido tudo deles, eles vão estar sempre acima de nós. E se nós damos muito certo na vida, então nós honramos aquilo que nós recebemos. De tal maneira que nós podemos virar para trás e ver a alegria deles. Pois qual é a verdadeira importância de um filho? É a mesma do fruto. É dar certo na vida. Tem gente que acha que a verdadeira importância do filho é ficar cuidando dos pais, não é? Não é não. O filho que fica cuidando dos pais, virado para os pais, de costas para a própria vida, irrita os pais. Profundamente. Porque a alegria da árvore é ver o fruto frutificar, não é ficar grudado nela não. Então, quando nós olhamos para os nossos pais e dizemos assim, eu vou ser melhor que você, a gente sai do lugar de filho e vai para um lugar de superioridade. Consequentemente, a gente se desconecta daquela fonte, daquela grandeza que vem ali através dos nossos pais. Mas quando nós olhamos para os nossos pais e pensamos assim, quero dar tão certo quanto eles, ou porque recebi mais, tenho a obrigação de fazer mais, então nós damos certo. Então vocês vejam como é diferente. Imagina que eu estou aqui, vou pegar o casal aqui como exemplo, meu papai e minha mamãe. Imagina que eu me posto diante deles e olho para eles e digo assim, ah, desse jeito eu não vou fazer não. Olha aqui, meu pai faz. Silencioso, viu gente? Sem falar nada. Não, desse jeito eu não vou fazer não. Tem uma crítica. Aqui eu estou superior. Consequentemente eu me desconecto. Não é? Aliás, vem cá, por favor. Deixa eu pegar vocês dois. Só como exemplo. Espreme para mim, por favor. Vou mostrar para vocês em postura como é que isso é. Fica aqui do lado dele. Então, quando nós ficamos de frente para os nossos pais, grudadinhos neles, nós ficamos de costas para Deus, não é? A postura adequada é quando nós fazemos assim. Não é assim não, gente. Na metadinha dos dois, não. É onde a gente precisa mais. E o homem precisa mais do homem e a mulher precisa mais da mulher. Porque é o homem que ensina ao filho a ser homem. E é a mulher que ensina a mãe a ser mãe. A menina a ser mulher. Sem nenhum sexismo nisso. Mas na postura mais sagrada do feminino e do masculino. Então quando a gente está bem conectado, nós estamos assim, ó, profundamente reverentes. Porque isso aqui é postura de reverência. Isso aqui não é postura de virar as costas dos pais, não. É de estar enraizado. Com a raiz dentro da terra. Mas se eu fico falando aqui, né? Imagina que eu olho para ele e falo, então, desse jeito eu não vou ser não. Então eu cresço. Isso me desconecta aqui. Agora vejam como é uma outra postura. Se eu olho para ele, vejo como minha fonte. Daqui eu recebi tudo. Então eu digo, querido papai, me olhe com amor. Se por acaso eu fizer um pouquinho diferente do senhor. Assim eu estou dizendo, de ti eu recebi tudo. Não tenho nada a exigir nem a criticar. Da forma como o Senhor fez,
está muito bem, porque de ti eu recebi tudo. E tanto aquilo que foi bom, quanto aquilo que foi aparentemente ruim, tudo vira uma grande força. Mas exatamente por estar enraizado e conectado, eu posso agora fazer do meu jeito. E porque você já fez um esforço maior e me isentou de alguns sacrifícios, eu agora tenho a obrigação de dar mais. Isso não me leva a ser melhor que ele. Me leva apenas a ser quase tão bom quanto ele. Daí eu fico aqui. E como daqui eu recebi tudo, eu por vezes posso querer ficar aqui, cuidando deles, porque, nossa, eu recebi tudo, então eu tenho que devolver, não tem? Aí às vezes eu fico aqui, pai, cuida da sua saúde, pai, pelo amor de Deus, você tem que cuidar da sua saúde. Olha, como é que o senhor está? O senhor está cuidando? Não, o que o senhor faz? Mas tem que fazer assim, pai, tem que fazer assim. Mãe, e aí ficamos aqui, grudado nos nossos pais. Quem já fez isso? Qual que é o efeito nos pais quando a gente faz isso? Hã? Vai ficar bravo, exatamente, eles se irritam. Não é? Se eles estão no lugar deles de pai, eles se irritam, porque eles podem gostar. E eles podem ajudar a inverter a ordem. Mas quando eu fico aqui, cuidando como se ele precisasse de cuidado, então eu saio do meu lugar de filho. Eu estou no lugar de quem? Estou no lugar do pai dele. Aí eu vou para o lugar dos meus avós. Então, frequentemente, o filho que tem muita crítica aos pais é profundamente conectado aos avós. Porque toma o lugar dos avós. Mas é conectado nos avós através de uma crítica. Por quê? Porque aquela crítica de sim, é quase como se dissesse assim, já que seu pai não te deu, pode deixar que eu dou. No lugar dele. É uma crítica àqueles que vieram antes. Simplesmente não funciona. Então, como que eu devolvo para esses dois tudo aquilo que eu recebi? A não ser através da reencarnação, né? Na próxima encarnação nós podemos mudar de lado. E muito frequentemente muda, né? E assim é uma forma, inclusive, que a vida compensa dentro da lei de equilíbrio que a reencarnação nos oferece. Como que eu devolvo para eles tudo aquilo que eu recebi? Eu devolvo para eles tudo que eu recebi quando eu passo para frente tudo aquilo que me foi dado. Então são aqueles que vêm depois que recebem o testemunho da gratidão que nós temos pelos nossos pais. E é por isso que os netos também são a alegria dos avós. Porque nos netos, os avós veem o seu sucesso. Através de tudo aquilo que continuou. Não é? Então, quando nós estamos bem conectados, nós passamos para frente. Obrigado. São ótimos pais. Este movimento, então, ele é muito importante quando a gente aprende a calar a voz da crítica para sair da crítica e vir para a gratidão. E nós calamos a voz da crítica quando nós dizemos para nós mesmos assim: sempre que vier a crítica, eu não tenho o direito de criticar. Daqui eu recebi tudo. Pode não ter sido bom. E claro, nós temos histórias dolorosas dentro do processo de vida. Acontece que nós temos duas opções. Naquilo que não foi bom na nossa vida, aquilo que foi ruído, primeiramente, teve um sentido de ser. Nós não reencarnamos naquele contexto e com aquelas provas pelo acaso, fortuitamente. Aquilo teve uma necessidade, como eu falei no início. Segundo, quando nós olhamos com aceitação para a vida e para as pessoas como elas são, tudo, até aquilo que foi aparentemente negativo, se transforma numa força. E a gente recebe uma grande força daquilo. Então, quando nós olhamos para as coisas aparentemente negativas da nossa vida, nós temos duas opções. Ou não deixamos que aquilo seja esgoto, que contamina a nossa vida e vai o tempo todo nos levar a acusar aquela contaminação que está ali presente, ou então nós transformamos aquele esgoto em adubo. A matéria-prima é a mesma. Só que o efeito é completamente diferente. Então, quando nós olhamos para a existência de uma forma plena, com aceitação da vida como ela é, então tudo vira uma grande força. E até aquilo que faltou. Um dia eu falei assim para uma pessoa. O paciente estava queixando comigo. Aliás, o paciente, vou contar a história dele, teve uma trajetória muito linda.
Nesse primeiro momento ele diz assim, contou toda a sua história, sua dificuldade com o pai, e depois contou o seu sucesso profissional. Então ele disse aqui, fazia 8 anos que ele não via o pai, que estava desconectado do pai devido à traição do pai com a mãe. E ele tomou as dores da mãe e junto com o irmão passou a acusar o pai, também acusando o pai do próprio abandono dos filhos, embora já fossem adolescentes. Isso é muito comum, que os filhos tomem o partido de um dos genitores. E é uma das grandes confusões que às vezes os genitores fazem com os filhos, envolvendo os filhos na briga de casal. Uma coisa é homem e mulher, outra coisa é pai e mãe. São coisas completamente distintas. Os filhos não devem ser envolvidos nunca na briga de casal. Porque o pai continuará sempre pai e a mãe continuará sempre mãe. E a alienação parental é um dos maiores crimes que os pais podem cometer. Quando isolam o filho da convivência com o outro. Ah, mas o pai e aí gente de crítica, não é? Não importa o pai ou a mãe que o filho tem. Vai ser para sempre pai e mãe daquele filho. E ele vai sempre reverenciar este pai e esta mãe. Então, ele tomou as dores da mãe, passou a acusar o pai, estava profundamente desconectado do pai. Então, ele dizia das coisas que ele passou na existência e do bem-sucedido que ele era hoje profissionalmente. Embora logo depois disso tenha entrado numa crise profunda, profissional. Mas nesse momento eu disse para ele, seu pai fez muito por você. Graças a ele, você é o homem que você é hoje. Ele estava de gravata, ele teve até dispneia. Ele teve que soltar, porque aquilo bateu tão forte para ele, até porque eu falei no sentido de uma presença terapêutica muito impactante, né? Esperando o momento certo, a tonalidade certa para falar, para que tivesse o efeito. Por quê? Porque ele havia aprendido a vida inteira a acusar o pai. E nunca tinha se dado conta que só era o homem bem-sucedido porque tinha tido a história que teve. E teve que desenvolver competências que hoje o faziam ser o homem que é. Então, quando a gente olha com aceitação para a existência, até aquilo que foi aparentemente negativo se transforma e se converte numa grande força. Mas, quando nós não fazemos esse movimento da gratidão, gente, como dentro de nós existe sempre uma reverência pelos nossos pais como instrumento divino, então o nosso amor se expressa por uma forma adoecida. Ele se expressa assim. Nós olhamos para os pais e inconscientemente dizemos: por amor a ti, eu tomo para mim o seu destino. E nós passamos a repetir padrões. Quanto mais criticamos, mais nos tornamos igual. Vocês já repararam isso? Aquela coisa de eu falo do meu pai, estou fazendo igualzinho. Eu falo da minha mãe, estou fazendo do mesmo jeito. Por quê? Porque aquele amor reverente, profundo que existe lá no mais profundo de nós, nos leva a uma repetição de padrões, que é a forma como nós demonstramos o amor ali, naquela relação, já que nós não aceitamos demonstrar pela gratidão. Mas quando demonstro pela gratidão, então eu estou livre, porque eu posso então seguir o meu próprio destino, sem ter que repetir o destino para testar o meu amor. Assim, essa aceitação plena da existência e das pessoas como elas são, se transforma e se converte numa grande força potente, capaz de nos dar um impulso avante. Estar desconectado dos pais é como a árvore que está com as raízes para fora da terra. Pode até querer produzir, mas simplesmente o fruto não vem. Por quê? Porque não bebe da seiva. E é muito interessante observar o grande número de pessoas espíritas, espiritualistas de todas as religiões, que pretendem uma grande comunhão com Deus sem abaixar a sua cabeça para os pais. Pretende ser profundamente religioso, guardando no seu coração uma mágoa profunda dos pais e uma desconexão. Ora, querer conectar-se profundamente a Deus, sem aprender a reverenciar o instrumento de Deus para nós na encarnação, é o mesmo que uma planta querer fazer fotossíntese só com a luz do sol, sem beber da seiva que vem da terra. A fotossíntese simplesmente não se completa, porque ela precisa dos dois elementos que trocam entre si, para intercambiar e fazer o movimento. Mas quando nós nos curvamos diante dos nossos pais, então nós estamos diante do verdadeiro altar da existência. Quando o coração se enche da aceitação plena e da gratidão, então nós nos conectamos profundamente a Deus, mesmo que nós não falemos de Deus.
Porque esta profunda conexão com os pais é força viva de amor. E amor é a própria essência do Criador. Quando nós nos conectamos aos pais através da gratidão, é como a árvore que coloca novamente as raízes na terra e passa a beber da seiva, que é a honra de toda a ancestralidade. E então, se eu estou conectado ao meu pai e à minha mãe, eu não só recebo aquilo que é deles, mas de tudo que vem através deles. Inclusive, eu posso saber que qualquer sucesso que eu tenha na minha vida não é meu sucesso. É sucesso meu e de todos aqueles que vieram antes. Porque eu sou a ponta de um iceberg de um sistema que é bem sucedido no seu todo. E, inclusive, esse é um grande antídoto contra a vaidade. É nós sabermos que nenhum de nós é bem sucedido sozinho. Nós só somos bem sucedidos porque estamos em ombros de gigantes. E é exatamente por termos recebido tanto que agora nós podemos ofertar. Então vocês vejam essa estrutura maravilhosa que é a família e é a paternidade e a maternidade, que segundo o livro dos Espíritos é a maior missão que Deus dá a um espírito na Terra. Isso é muito grandioso. E às vezes vem para aquele lugar de pai e mãe um espírito que nos deve. Você veja que lindo como que é a misericórdia divina. Coloca naquela posição de grandiosa honra um espírito que é devedor. E exatamente por estar ali, ele tem a obrigação de cumprir com aquilo. E às vezes pode falhar. Mas isso não muda a trajetória daquele que recebeu a vida através dele. Marca, mas não define. Eu costumo exemplificar assim. Imagina um agricultor que pega uma semente e coloca debaixo da terra. Rega essa semente e ela cresce. Quando ela cresce e se torna um arbusto, ele pega uma vara e desce varada nela. Esfolha, arranca um galhozinho. Ele matou essa árvore? Sim ou não? Não. Daí a pouco ela refolha toda, não é? Vai ficar com uma marca da varada, mas ela refolha. E ela só refolha porque ela está sustentada na terra, existindo. A mesma coisa acontece conosco. A gente toma varadas ao longo da vida, mas a gente refolha. Ou a gente pode passar a vida acusando a varada. Passar a vida em função da varada, olhando. E claro, há situações que às vezes demandam você metabolizar. Por exemplo, um abuso sexual, uma violência grande. São situações que marcam. E necessita que a gente vá limpando o terreno para chegar na gratidão. É natural isso. Não é? Mas quando a gente chega, e isso eu tenho visto muita gente fazer, dentro dos movimentos que a doutrina espírita oferta no seu entendimento, então, quando isso acontece, aquelas circunstâncias educativas, mesmo traumáticas, elas perdem o seu colorido gigante para se tornar apenas uma experiência. Às vezes a experiência que fez o ser forte, como é. Rubem Alves tem um livro lindo que se chama Se Eu Pudesse Viver Minha Vida Novamente. E ele diz, se eu pudesse viver minha vida novamente, eu viveria as mesmas coisas e teria as mesmas escolhas. Porque é exatamente por ter dado errado aquilo que às vezes eu planejei. E a vida ter me imposto circunstâncias às vezes difíceis, que eu cheguei aonde eu sou hoje. Olha que lindo isso. Que plena compreensão de que a vida foi seguindo os caminhos que podiam. Não exatamente o que a gente gostaria, não os que a gente idealizava, não o que cresceu no terreno do vizinho, mas aquilo que foi possível para nós. Há também uma historiazinha que ajuda a gente a pensar nisso, muito interessante, que diz de duas árvores que cresceram em terrenos vizinhos, cercados por uma cerca. Um terreno, o jardineiro era muito cuidadoso, ia lá todo dia, regava, dava àquela planta tudo que ela precisava. E ela cresceu bonita e viçosa. Do outro lado, o jardineiro também dava, mas só de vez em quando. Ele se esquecia, por vezes não podia, tinha outros compromissos, ou por vezes estava enfermo, impossibilidade de dar. As duas árvores cresceram e a árvore deste outro terreno também se tornou uma árvore bonita. Mas às vezes num ritmo um pouco mais lento e inclusive com outras características diferentes daquela outra árvore, pois cada terreno é único e permite a árvore ser muito particular. O fato é que um dia veio um grande vendaval e uma grande tempestade naquela localidade. E aquela árvore que foi bem cuidada, bem regada pelo jardineiro todos os dias, ela foi arrancada com raiz. E aquela que não foi, se sustentou. Dobrou-se, perdeu um galho, ficou marcada,
mas ficou em pé. É que aquela que tinha sido regada e tinha tudo a hora e a tempo, ela não precisou de fazer esforço. As suas raízes eram superficiais, elas se alastraram na horizontalidade da vida. Já aquela que passou dificuldades, ela teve que lutar pela sobrevivência. Tinha dias que tinha tudo que ela precisava e tinha dias que não. Então ela teve que aprofundar as suas raízes para buscar nos lençóis freáticos e nas camadas mais profundas da terra o nutriente que necessitava. E, portanto, ela se estruturou de uma maneira muito particular. O vendaval não conseguia arrancar-lhe com facilidade. Ela era forte, porque também teve falta. Então vocês vejam, quando a gente olha assim para a nossa existência, tudo vira uma grandeza. E então nós podemos beber daquela fonte única e rica de sentido e significado que são os nossos pais, reverenciando-os e, inclusive, ofertando a eles aquilo que for possível e necessário ser ofertados com o amor grato que nos move em direção a eles. Ou seja, aquilo que eles quiserem receber, ou aquilo que for justo e necessário dentro do nosso lugar de filhos. Não saindo do nosso lugar de filho, porque sair do nosso lugar de filho custa um preço muito grande para o filho. Se torna um grande peso e uma grande dor. Mas no lugar de filho, a gratidão permite ofertar muito, dentro daquilo que seja possível. E assim, nós podemos olhar os nossos pais como grandes, como aqueles que são capazes, como aqueles que sabem o que eles precisam, que dão conta da vida e da existência, do jeito deles, sem querer que eles deem conta da vida e da existência do nosso jeito. Faz sentido isso para vocês, gente? Honrai vosso pai e vossa mãe não é uma opção que o Evangelho nos sugere, é lei divina. Significa que sem este movimento nós não temos plenitude. Não há profunda frutificação na existência. Não é? Pois nós trazemos em nós aqueles de onde nós viemos. Nós estamos profundamente conectados a eles, mesmo que a gente não os conheça. Porque o filho que é adotado e que vai para uma outra família, ele também continua conectado à sua família biológica. Não só trazendo-a em cada célula, como conectado magneticamente a ela e a toda a ancestralidade que veio através dela. E não é por acaso que Deus permite ou escolhe que a vida venha por aquele caminho. Tudo tem um sentido justo e sábio dentro da existência. E tudo se transforma numa grande força. Está claro isso, gente? Alguma questão? Nada? Sim. Quando o filho percebe que há uma dificuldade com o pai, não que ele não tenha um sentimento de honra pelo pai, que ele não reconheça o pai, mas ele reconhece a dificuldade. Trabalhar essa dificuldade com o pai ou com a mãe, isso se torna um contrafluxo? Sim. Não é tarefa do filho educar o pai. É tarefa do pai educar o filho. Quando nós queremos educar os nossos pais, a gente toma o lugar dos nossos avós. Ou do pai ou da mãe. Porque às vezes a gente se torna parceiros dos pais. Não é? Ocupando o lugar daquele a quem a gente critica. Se o pai tiver que aprender conosco, ele vai aprender pelo exemplo que nós vamos dar na vida, de forma natural. E claro, isso acontece todo o tempo. Os pais aprendem muito com os filhos também. É da lei da vida, que todos aprendamos uns com os outros. Mas quando nós queremos educar os nossos pais, nós estamos numa crítica. Uma crítica ao seu comportamento, numa crítica ao seu padrão. Não é? E às vezes fazemos isso por amor. Gostamos tanto que gostaríamos que os pais fossem assim ou assado. Então, por exemplo, doença. Imagina que o pai seja doente e não cuide da sua saúde. Aí eu viro para ele e falo assim: pai, o senhor tem que cuidar da sua saúde, pelo amor de Deus. Olha só como é que o senhor faz. O senhor não cuida, falta de amor, falta de autocuidado. O senhor não vai no médico, né? Fica, come gordura, bebe demais, faz isso, faz aquilo. De quem é essa fala?
Deveria ser do pai dele, não é? Nesse lugar, eu saio do meu lugar e gero perturbação aqui nessa relação, porque o pai pode se interiorizar e se colocar no lugar de filho, o que vai gerar uma série de dificuldades ali dentro daquele sistema, ou então eu vou ficar perturbado, que é o que mais frequentemente acontece, né? Perdidinho. Enquanto isso, eu estou de costas para a minha vida, né? Sem cuidar daquilo que eu tenho que cuidar. É mais frequente. Agora veja como que é diferente. Você vira para ele e fala assim: pai, quando eu olho para o Senhor, eu sinto tanta alegria, porque o Senhor me deu tudo, e eu te amo com um amor tão profundo que eu fico pensando, seria tão bom se o Senhor se cuidasse, porque eu teria mais tempo aqui comigo. Afinal de contas, o Senhor é tão importante para mim. Eu estou falando a mesma coisa, só que eu estou falando no meu lugar de filho. Eu não estou dando ordem para o meu pai: vai para o médico. Eu estou dizendo para ele: o Senhor é tão precioso para mim que eu gostaria muito que o Senhor se cuidasse e ficasse aqui mais tempo. Sabe qual que é o efeito desse segundo movimento? O pai corre para o médico, porque ele vê o olhar de amor dos filhos. Ou se ele não dá conta de fazer, ele talvez precise do tempo dele, da experiência dele, que a vida e Deus sabem conduzir. Então a gente deve tomar cuidado para ficar no nosso lugar, porque senão gera uma grave perturbação. Eu posso mais 5 minutos? Eu já passei do meu tempo. 5 minutos? Posso? Vou exemplificar isso daqui para vocês. Quer ver? Vem cá, 4 voluntários, gente. Adoro os voluntários. Por exemplo, você e você. Vem cá. É assim que a vida funciona, não é? É muito importante. Você fica aqui, você aqui, mais para cá, mais para cá. Você aqui. Já fiz isso aqui alguma vez? Não, e para você. Você aqui. Então vocês estão nesse lugar, esse é o lugar de vocês. Vou bater uma palma e vocês vão andar. E depois devem voltar para o lugar de vocês. Mas, atentem a isso. Você só pode voltar para o seu lugar depois que você colocar ela no lugar dela. Antes dela estar lá, você não pode vir para cá de jeito nenhum. Você só pode voltar para o seu lugar depois que você colocar ela no lugar dela. Você só depois que colocar ela no lugar dela. E você só depois que colocar ele no lugar dele. Vocês vão esquecer dos outros. Só vão se ocupar daqueles que você tem que colocar no lugar. Tá bom? Sério, hein, gente? Tá bom? Na hora que eu bater outra palma, tá, gente? Andando à vontade. Com ênfase, vamos lá. Isso se chama uma família unida. Esses que estão envergonhados, né? Mas em geral o povo se calfinha aqui e fica rodando e rodando e rodando. Por quê? Porque quer botar o outro no lugar. Não é? Agora vou mostrar para vocês uma coisa. Você está autorizado a voltar para o seu lugar sem colocar ninguém. Tá? Agora vocês 3 não. E você pode dar mais ênfase no seu esforço. Os 3 só podem voltar na hora que vocês colocarem. Ela continua sendo ela. Você continua sendo ele. Ok? Vamos lá. Agora você pode ir. Vocês viram o que aconteceu? O que aconteceu? Quando um vai para o seu lugar, todo o sistema volta para o lugar. E é só porque este veio para o seu lugar que o sistema pode voltar. Obrigado, gente. Vocês são muito espontâneos, voluntários. Então vocês vejam que interessante. Quando nós voltamos para o nosso lugar dentro do sistema a que nós pertencemos, então todo o sistema recebe uma força para que cada um volte para o seu lugar. Isso significa que se eu volto para o meu lugar como filho, então também os pais voltam para o lugar de pais. Um dia uma mulher me contou uma história toda lá de como ela cuidava da mãe, como ela tinha preocupada com a mãe, falava. Aí eu fiz essa abordagem com ela
E ela ficou muito impactada. Voltou no outro mês muito brava. Chegou na consulta e falou assim, eu falei com ela, eu vi que ela estava nervosa, eu perguntei, o que aconteceu? Tá tudo bem? Ela, tá tudo bem. Eu falei, então qual é o problema? Ela, o problema é aquilo que você me disse no mês passado. Eu pensei, nossa, falei bobagem, né? Falei uma besteira e deu muito errado. Ela disse assim, você me falou que minha mãe não precisava de mim, que ela era suficiente, que ela veio antes, que ela era maior e eu não precisava cuidar dela. Que quem cuidava dela era minha avó, que eu devia ficar no meu lugar de filha. E eu te falei que eu cuidava dela porque ela precisava, e eu te fiz uma lista que ela precisava. Falei, foi, o que aconteceu? Aconteceu que eu fiquei muito sensibilizado e resolvi voltar para o meu lugar de filha. E aí, o que aconteceu? Aconteceu que aquela desgramada da minha mãe fez tudo que ela falou que eu não dava conta de fazer. E aí eu percebi o tempo que eu perdi acreditando nela. Ou seja, quando ela desistiu e voltou para o lugar dela, a mãe fez o quê? Voltou para o lugar dela de mãe. Afinal de contas, gente, como é que os pais sobreviveram até a gente chegar? Não é? Já pararam para pensar? Os pais existiam e sobreviviam antes dos filhos. Quando nós chegamos, eles já eram adultos. Então, quando a gente volta para o nosso lugar no sistema, a gente também favorece para que o sistema volte ao seu lugar. A gente não define, porque voltar para o lugar depende de cada sujeito. Mas a gente fortalece para que aquele movimento, e vocês vejam reencarnatoriamente como isso é belo. A transformação de um membro do grupo faz impacto na transformação do grupo inteiro. Talvez por isso esteja escrito lá no Evangelho, crê no Senhor Jesus e será salvo, tu e tua casa. Porque, como diz Paulo de Tarso, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Se um indivíduo daquele grupo é verdadeiramente cristão, se renova e vive o Evangelho, ele favorece para que todo o grupo viva o Evangelho. E, pelo exemplo, por isso que o espírita, ele é um exemplificador, ele não é um pregador. Ele transforma pelo exemplo que contagia, não pela palavra, que às vezes arrasta. Se nós estamos em um grupo e em um núcleo, não é pelo acaso. É para que a gente dê um exemplo transformador. Está claro? A senhora tinha uma pergunta? Eu queria saber mais com relação a essa questão de adoção. Como que seria a ligação da adoção? Com a família que é a ligação da gratidão. Ainda que o filho fique magoado por ter sido doado para a adoção, lá no mais profundo vai ter sempre uma reverência, porque foi através deles que veio a vida. E isso é grandioso. Ou seja, tudo que ele vai poder viver com a família adotiva, só vai poder viver porque aquela família deu a vida. Então vai estar sempre conectado. Então, a família adotiva ajuda muito quando ela é reverente e grata à família biológica. E ensina o filho a ser grato àquela família. Ainda que ele nunca conheça. Mas se ele puder conhecer, melhor ainda. Ok? Então, gente, vamos refletir nessas questões que dizem respeito ao honrar pai e mãe, pois como lei, ela se coloca como uma necessidade profunda nas nossas vidas. E talvez neste movimento de retornar para o nosso lugar e aprender a reverenciar a fonte sem nenhum mas e sem nenhum si, sem nenhuma exigência, sem nenhuma crítica, o que demanda às vezes algum tempo de trabalho, nós alcancemos uma serenidade, um centramento e um foco para aquilo que é o nosso próprio destino dentro dessa encarnação. Que Jesus nos abençoe nesse esforço. Ter essa possibilidade que nos deu aí essa posição, muito bom. Eu mesmo não tinha visto a família nessa posição que nos colocou, né? Foi muito bacana. A gente pode realmente voltar para o nosso lado, com essa imagem da família de Jesus Cristo. Muito bem, vamos passar para o segundo momento do nosso trabalho, que é o encerramento agora. Nós vamos fazer a prece final, nesse agradecimento, e para a gente poder nos acolher um pouco mais. Eu pedi para baixar o livro, por favor, cuidar de casa. Nesse momento de prece,
nós vamos nos colocar agora, eu queria convidar para a gente meditar nessa gratidão, buscar no nosso campo mental a imagem dos nossos pais e buscar abraçá-los mentalmente nesse momento, para que possamos realmente reverenciá-los com gratidão. E assim, amado Mestre Jesus, nós estamos nos elevando em prece, buscando a sintonia dos amigos espirituais aqui presentes, deixando silenciar a nossa alma o profundo respeito à vida, agradecendo primeiramente a Deus, nosso Pai, que nos deu a condição de vivência no Espírito, e agradecendo aos nossos pais biológicos pela vivência reencarnatória, hoje, como alma, espírito ligado à carne, vivendo a experiência necessária para a nossa evolução. Obrigada, Senhor Jesus, por nos trazer o Teu Evangelho, por ser um modelo e guia, que nos deixa o exemplo a seguir. A verdade ilumina a nossa caminhada, que possamos, amado Mestre Jesus, através dessas reflexões, nesses momentos em que possamos refletir o Teu Evangelho com simplicidade, com clareza, buscando refazer a nossa caminhada. Queremos pensar no perdão, pedindo perdão aos nossos pais por às vezes comportar devidamente com os filhos, buscando nesse grande abraço fraterno envolver todos os nossos familiares, que cada família que representada possa ser envolvida pelo amor maior do nosso Mestre Jesus. E que os nossos filhos possam também se modificar através de nossa postura de paz e possam nos influenciar para assim dar continuidade de trabalho do nosso crescimento moral. Obrigado, amado Mestre Jesus. Obrigado, nossa mentora Célia Xavier, por todos por ti, por nos proporcionar essa casa de oração que nos ajuda no crescimento da nossa condição humana e da nossa condição de espíritos em evolução. Que o nosso Mestre Jesus nos envolva com muita paz, para que ao retornar aos nossos lares possamos transmitir essa paz que estamos sentindo, abraçando os nossos afetos com muito amor, lembrando que o nosso Mestre Jesus nos pergunta quem são nossos pais, quem são nossas mães, lembrando que nas vidas reencarnatórias, onde ficamos de papel, nós todos somos espíritos em evolução, comprometidos com essa vida de fazer o nosso melhor, envolvendo os nossos irmãos no caminho e no aprendizado do amor. Obrigado, Senhor Jesus, e ser conosco hoje a vida. Agradecemos a todos pela presença e nos convidamos para a próxima sexta-feira. Muito obrigada, boa noite.